Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre conselhos. E a passagem evangélica que está associada ao nosso tema de hoje está numa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 29, onde o convertido de Damasco diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Eu já tive algumas oportunidades de falar sobre o Evangelho como um todo. E o Evangelho, ele é muito atual. Ao lermos, nós podemos então perceber e tirar diversos ensinamentos maravilhosos para todos os problemas com os quais nós estamos passando no dia de hoje. Paulo de Tarso inicia, então, essa epístola ao povo de Éfeso, exortando-os à paz, à caridade e também à humildade. Conselhos que Paulo de Tarso sempre dava aos povos pelos quais ele caminhava, pelas viagens que ele fazia. E ele escreveu o seguinte, iniciando esse capítulo 4, ele diz o seguinte: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna de vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com amor. Sede solícito em guardar a unidade do Espírito no vínculo do Senhor, no vínculo da paz, desculpa. Mais adiante, Paulo de Tarso, então, nos fala da missão de cada um de nós aqui no nosso mundo, no mundo em que vivemos, e a necessidade que temos de sermos cada vez melhor. Falou também da necessidade de nos tornarmos um novo homem, transformando o homem velho que temos dentro de todos nós e nos revestindo de um novo homem. E o nosso tema de hoje, conselhos, Paulo de Tarso nos fala sobre o poder das palavras. Daí, então, a recomendação de Paulo de Tarso, muito importante ao povo, trazida nesses versículos que vão de 29 a 32, no capítulo 4, onde ele diz o seguinte nesses versículos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Percebam que nessa passagem de Paulo, do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios, ele nos aconselha que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Mas para que não saia da nossa boca essas palavras torpes, como nos fala Paulo de Tarso, que todos os maus, ele também recomenda e nos aconselha que todos os maus pensamentos sejam também retirados da nossa mente, ou pelo menos sejam retirados de dentro de nós. E isso é fundamental, uma vez que esses sentimentos, todos esses sentimentos negativos que ainda trazemos dentro de nós, eles têm o poder de revestir todas as palavras as quais nós emitimos. Então é necessário que nós cultivemos somente os pensamentos bons, para que sejam as nossas palavras então revestidas de bondade, de amor, de carinho, de fraternidade, de consolo, de alegria e principalmente também de fraternidade. Jesus certa vez nos disse que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca do homem que o torna impuro. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Portanto, se nós cultivarmos então bons pensamentos durante todos os dias, todos os tempos, procurarmos sempre cultivar bons pensamentos, com certeza as nossas palavras serão suaves e responsáveis e serão agradáveis aos que as ouvem, né? Ao contrário, se cultivarmos maus pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos perniciosos, nossas palavras então serão amargas e irresponsáveis e muitas vezes serão motivos de dor e também serão motivos de sofrimento para todos aqueles que a ouvem. E em muitas situações, nós somos muitas vezes chamados a dar alguns conselhos, a fazer alguma recomendação, seja por um problema que alguma pessoa tem e procura a gente. Então nós temos que procurar sempre ter esses bons pensamentos para que quando as nossas palavras saírem, elas saiam revestidas de todo esse sentimento com os quais nós estamos falando aqui. E nessas ocasiões, as nossas palavras têm que ser revestidas de muito carinho.
para que possa envolver aquela pessoa que está muitas vezes pedindo o nosso conselho, está pedindo a nossa ajuda, está pedindo a nossa atenção, para que não seja interpretado de uma maneira errada e podendo então causar sofrimento e dor para essas pessoas. E por falar nisso, essa semana eu estive conversando com o meu amigo Olavo, e ele me contou um caso bastante interessante que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é conselhos. Ele nos disse o seguinte, que certa vez um grande sultão sonhou que havia perdido todos os dentes da sua boca. Então, ao despertar, o sultão ficou extremamente preocupado com tudo aquilo que ele sonhou, né? Ainda colocando a mão na boca para poder ter certeza. E muito preocupado com o sonho, mandou chamar um conselheiro, um adivinho lá do seu reino. Ao que então o conselheiro ouviu atentamente toda a descrição do sonho do sultão e diante do sultão o adivinho sentenciou de uma forma plena e chega até com os olhos arregalados. Que desgraça, senhor! Exclamou o conselheiro. Cada dente caído, senhor, significa que um dos seus parentes morrerão. É uma desgraça, é uma coisa terrível. E ao que o sultão, então, indignado com tudo aquilo, falou assim, e disse para ele, que insolente, como se atreve a dizer coisa semelhante para mim? Disse o sultão. E muito nervoso, falou, fora daqui, chamou os guardas e mandou que desse 100 chibatadas naquele conselheiro. E mandou, então, chamar um outro conselheiro. E também lhe contou detalhadamente o sonho. Ao que o segundo conselheiro, diante do sultão, o segundo adivinho, com um grande sorriso nos lábios, disse, alegria, alegria, sultão. A sorte está lançada. Disse o excelso senhor, que grande felicidade vos é reservada, ó nobreza, ó alteza. O sonho significa, senhor, que havereis de sobreviver a todos os vossos entes queridos. E o que o sultão, então, naquele momento, a fisionomia do sultão ficou totalmente alegre, modificada, e de imediato mandou que os seus servos que dessem a ele, então, 100 moedas de prata. E ao sair do palácio, aquele segundo adivinho, um dos ministros do sultão o chamou reservadamente e disse, senhor, não é possível, a interpretação que o senhor fez foi a mesma que o primeiro adivinho fez, o primeiro conselheiro fez. Eu não entendo porque no primeiro ele mandou dar 100 chibatadas e o senhor mandou dar 100 moedas de prata. Ao que o adivinho, então, ao que o conselheiro, então, lhe respondeu. Lembre-se, meu amigo, tudo depende da maneira de dizer as coisas. Uma das grandes dificuldades da humanidade é dominar a arte de se comunicar. De nossas palavras depende, muitas vezes, a felicidade ou mesmo a desgraça, a paz ou então a guerra. A verdade, disse o conselheiro, tem que ser dita, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas a forma com que falamos a verdade, a forma com que aconselhamos é o grande problema que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. Vejam, queridos, que nessa pequena história, os dois conselheiros disseram a mesma coisa ao sultão. E sendo assim, podemos comparar então a verdade como sendo uma pedra preciosa. Se nós pegarmos essa pedra preciosa e arremessarmos para alguém, dermos para alguém arremessando, essa pedra preciosa com certeza irá ferir, irá provocar dor, irá provocar ira, briga, discussão e uma série de coisas. E, no entanto, se nós pegarmos essa pedra preciosa e envolver ela num lindo presente, numa caixa maravilhosa, e oferecermos amorosamente a alguma pessoa, será totalmente recebido de uma forma totalmente diferente. E olha como eu estou falando da verdade, comparando com a pedra preciosa, os dois são pedra preciosa, as duas são verdades. Por isso é que nós temos que envolver sempre as nossas palavras e oferecermos com carinho, oferecer com amor, né, com elegância, com carinho, com compreensão, para que ela possa ser bem recebida por todos aqueles que nos ouvem. E, acima de tudo, com a vontade sincera de ajudar com as pessoas com as quais nós estamos nos dirigindo, com as pessoas às quais nós estamos nos comunicando, às quais nós oferecemos as nossas verdades e às quais também nós oferecemos as nossas palavras. O Mestre Jesus, ele utilizou de forma sublime a arte de falar. E não temos registro nenhum registro no Evangelho de que o Cristo tenha deixado alguma coisa escrita. Ele apenas falou. Ele apenas usou a arte de falar. Apenas falava e exemplificava.
todos os ensinamentos. E também é verdadeiro que todos nós, que todos aqueles, que todos que o ouviram, receberam suas palavras com muito amor, com muita alegria, e que tocou os corações de todas aquelas pessoas naquela época, e que vem tocando os corações de muitas e muitas pessoas até os dias de hoje. Todas aquelas palavras que foram registradas pelos evangelistas hoje tocam também com muito carinho e amor todas as pessoas. Ele falava com sabedoria, tanto para os doutores da lei, como também para as pessoas mais simples. Jesus, o comunicador por excelência, dirigia as suas palavras dirigia a todas as suas palavras, e todas as suas palavras calavam fundo no coração de cada uma daquelas pessoas. Porque o mestre, ele aliava às palavras os seus atos, as suas ações, a sua forma, envolvia todas as suas palavras que saíam de sua boca com toda a pureza de sentimento, de amor que ele tinha dentro de si. E a palavra torpe, dita por Paulo de Tarso ao povo de Filipe, o povo de Éfeso, tem o seguinte significado segundo a enciclopédia Larousse Cultural. Torpe significa 1. Impudico, desonesto, paixão torpe. 2. Infame, vergonhoso. 3. Obsceno, indecente. 4. Sórdido, abjeto e ignóbil. E Paulo de Tarso também utiliza, nesse versículo, ao povo Efésios, a palavra edificação, que tem também o significado de construção e também de instrução. Portanto, Paulo recomenda, então, que nossas palavras não levem à destruição, mas que levem à construção e também à instrução de todos aqueles que nos ouvem, de todos aqueles que compartilham das nossas conversas, das nossas palavras, dos nossos conselhos, enfim. As palavras que proferimos têm um efeito muito grande em nossas vidas. Não só em nossas vidas, mas também nas vidas de todas aquelas pessoas e principalmente daquelas que convivem com a gente de uma forma mais próxima. A verdade ela não existe para destruir, mas para esclarecer. Por isso, nossas palavras têm que ser verdadeiras. Lembre-se da associação que eu fiz da verdade com a pedra preciosa, né? Tanto Paulo de Tarso como Jesus também trouxeram grandes verdades. E essas verdades ainda estão sendo descobertas até os dias de hoje, conforme nós estamos evoluindo, conforme nós estamos entendendo o Evangelho do Cristo. Jesus nos disse certa vez: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 37. Isto quer dizer que devemos sempre ser verdadeiros, ou somos ou não somos. No livro Saúde, de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, nos traz algumas considerações bastante importantes sobre a palavra. A palavra, diz Miramês, a palavra é algo de físico que sai de quem fala para quem escuta, levando a marca do emissor. Ora, todas as nossas palavras são envolvidas pelos nossos sentimentos, eu disse isso. E todas as palavras que saem, então, elas saem com a nossa marca. Elas levam a nossa marca, levam o nosso sentimento. E ainda continua Miramês. A saúde pode entrar também pelos ouvidos e a boca é um instrumento de equilíbrio. E isso nos diz que o que ouvimos dos outros podem nos curar, como também muitas vezes podem nos piorar ou trazer malefícios para todos nós. E que muitas vezes, ao calarmos, nós também evitamos conflitos e evitamos contendas. Diz ainda Miramês: pela palavra, o Mestre Jesus curava os enfermos e estabelecia a harmonia onde havia carência de paz. Vamos imaginar, então, algumas palavras que foram registradas pelos evangelistas saindo, então, diretamente da boca do Cristo, naquela época. A tua fé te salvou. Levanta-te e anda. Ou então, quando ele dizia, vá e não peques mais. E existe também, ou então, se pudéssemos ouvir, então, as palavras do Cristo no alto do Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, quando ele disse então em voz alta e bom som: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Cristo. Jesus curava com as suas palavras. E nós também podemos curar, porque ele também nos garantiu isso. Se usarmos as nossas palavras calmas, envoltas com todos os nossos sentimentos bons e também com todo o nosso magnetismo, nós evitaremos com certeza as palavras torpes, como nos disse Paulo de Tarso. E é conversando também que nós podemos adoecer. E é conversando que podemos também nos curar. Depende do modo pelo qual nós usamos as palavras. Conversas saudáveis curam, confortam e consolam. Conversas perniciosas magoam, ferem e fazem sofrer. Né? Uma outra coisa que não podemos esquecer é o seguinte: as pessoas que nos ouvem também têm o direito à palavra. Isto é, a cada vez que falamos, também devemos saber ouvir. E se não aprendermos a ouvir, não encontraremos alguém também que nos ouça. São aquelas pessoas que falam, como se diz na gíria, que falam pelos cotovelos, que falam tudo que não devia. Um outro trecho do livro Saúde nos diz o seguinte: usa o verbo para estimular o bem. Usa o verbo para acalmar tensões. Usa o verbo para semear a concórdia em todos os rumos em que puderes falar. Que o céu não ficará distante de ti. A palavra por si é apenas um meio de comunicação. Os sentimentos com os quais revestimos é o que lhes dão o poder de esclarecer, de consolar, de magoar ou então de ferir. Portanto, não podemos ter medo de falar. Não podemos evitar o falar. O que devemos fazer, sim, é evitar envolver as nossas palavras com sentimentos perniciosos. E também não devemos ter em absoluto vergonha de Deus, não de Jesus ou mesmo de seu nome. Por que não nos lançarmos? Por que não dizermos abertamente de que seguimos os ensinamentos trazidos pelo Cristo? Por que não dizer abertamente que nós somos fiéis a Deus? Ser um cristão e praticar o Evangelho, ser gentil, carinhoso, etc. Fazer também sempre o uso de expressões que possam incentivar as pessoas. Que Deus te acompanhe, vá com Deus, você vai conseguir, você vai melhorar, veja, tudo vai dar certo. São palavras muitas vezes que incentivam muitas pessoas. E quando elas estão revestidas realmente com os nossos melhores sentimentos, elas têm esse poder de animar as pessoas. E certamente nós estaremos, com certeza, evitando fluidos, estaremos então enviando fluidos bons para todas as pessoas. E utilizar essa expressão para com todos e principalmente com aqueles que nós amamos. Então, queridos, o poder da palavra, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de tantas situações que nós estamos vendo, nós devemos ter, sim, sempre motivos para poder incentivar essas pessoas. E nunca usar nossas palavras de forma a criticar tudo isso que está acontecendo. Não, levar sempre os bons sentimentos, os melhores sentimentos que tivermos dentro de nós. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.